Paz e graça, queridos, estamos aqui observando o livro de Jó, analisando de forma observatória, olhando a importância que tem este livro. Na Bíblia diz que Jó, ele era uma pessoa que tinha uma família abençoada, que tinha muitas heranças, tinha filhos, 7 filhos, 3 filhas, ao qual este era um homem reto, temente a Deus, apartado do mal. Jó tinha suas características, que foi observada por Deus e elogiada por Deus até mesmo diante dos anjos, do qual entre estes anjos também estava entre eles Satanás, o dia que eles foram apresentar-se a Deus. Logo em outro vídeo nós vamos estar falando desse tema em especial, mas vamos observar quanto à família de Jó. Jó, ele tinha uma responsabilidade de patriarca e sacerdote na sua casa e na sua família, pelo qual preocupava pelo estado moral e espiritual dos seus filhos, e sabiam que eles podiam receber a graça de Deus e o perdão através do culto a Deus e o pedido de misericórdia diante de Deus, ao qual ele pedia misericórdia e entregava seus filhos, cada um em nome por nome diante de Deus. Assim fazia todos os dias que seus filhos se dedicavam em suas festas ou saía da presença de Jó. Pois certo então que o inimigo demandou a família de Jó, demandou sua riqueza, e Deus permitiu que tocasse, e de tal forma que foi tocando em tudo quanto Jó tinha, e até de certa maneira podemos até ver que no primeiros contextos bíblicos, que foi tocado até mesmo na família de Jó, nos seus filhos. Jó perdeu realmente os seus filhos? Você pode imaginar que dentro do contexto bíblico ele não perdeu os filhos? Pois primeiro, porque Jó não perdeu os seus filhos? Apesar que o texto diz que os filhos de Jó morreram, por uma notícia que chegou até Jó. Mas agora, dentro do contexto da possessão de Jó, da herança de Jó, primeiro, os filhos são herança de Deus. Os filhos não são realmente completamente nossos, eles são herança de Deus, e quando nós servimos a Deus, eles não somente pertencem a nós, mas como também pertencem a Deus. Amém? E quando olhamos nós nos últimos capítulos de Jó, no capítulo 42, o último capítulo de Jó, está dizendo que Deus deu tudo em dobro para Jó e restituiu tudo quanto ele tinha. Se Deus deu tudo em dobro para Jó, tudo em dobro, por que no último capítulo só diz que ele voltou a ter somente 7 filhos e 3 filhas? Se ele só teve novamente os 7 filhos e 3 filhas, então é claro, e a Bíblia deixa então como um espaço a nós ter o pensamento e a imaginação que ele não perdeu os seus filhos, porque as coisas que se perdem nessa vida são as coisas que são passageiras, mas tem coisas que Deus deu para nós que são eternas, que nós não vamos perder. Por isso, tenha você fé no coração e cuide bem da herança que o Senhor colocou em tuas mãos. Existem coisas nessa vida que vão realmente se perder, mas não perca seus filhos. Ore por eles, ofereça a Deus suas orações e abençoa eles, mesmo estando distante de você. Você pode ser essa pessoa confiante em Deus, possa sentir o sentimento da dor, da perca, assim como no momento de sofrimento de Jó, afastou-se dele seus irmãos, seus familiares, os que antes o conheceram, porque não entendia todo o processo de Deus. Então, na verdade, o que está acontecendo também no decorrer da história é uma revelação do nosso Deus, através das coisas que pode acontecer na nossa vida, até mesmo do sofrimento, nós vamos passar a conhecer mais ao nosso bom Deus. Aqui o próprio Jó diz que quando ele começou a se comunicar e falar com Deus, e Deus falar com ele, a partir do capítulo 38 de Jó, Deus começa a falar com Jó. E quando Deus fala com Jó, e Jó começa a ouvir a Deus, e Deus se revelar a ele e questionar algumas coisas com ele, então Jó se emudece e Jó volta a dizer: eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora
os meus olhos, os meus ouvidos estão diante do Senhor. Aprenda a ter bom proveito das experiências, mesmo seja no momento da dor, e aproxime-se mais de Deus e conheça mais a Deus. Então, como diz o livro de Romanos, todas as coisas procedem para o bem daqueles que amam a Deus. Podemos tirar proveito até mesmo das situações mais difíceis da nossa vida, e nós agora entender que qualquer situação que vier em nossa vida nos fará aproximar-se mais de Deus. Fé e segurança no seu coração. Jó teve esse conhecimento e, por certo, foram de pessoas que temiam a Deus. Jó estava muito próximo às gerações dos filhos de Noé. Não sabemos se até mesmo ele pôde ter na sua adolescência ou ainda na sua idade de criança ter conhecido o próprio Noé, pois não há um relacionamento da genealogia de Jó com a genealogia de Noé ou de Abraão, mas sendo contemporâneo a Abraão e Terá, por certo eles conheceram os patriarcas muito mais antigos e que tiveram experiências profundas com Deus, da qual ele também buscou seguir, mas ele teve sua própria experiência, que foi a mais temível da Bíblia, que foi a experiência que hoje é mais conhecida, mais marcante, e ensinou para nós que, apesar de todas as coisas, devemos ter firmeza e paciência. Esteja firme, seja paciente. Se você vai questionar suas coisas, todas as coisas, mas não perca a sua integridade, mantenha-se com essa vida consistente diante de Deus. Um abraço em Cristo e Deus os abençoe.